noite, pessoas. Todo mundo quieto, ninguém fala nada. Impressionante. Se fosse presencial, tava todo mundo falando sem parar. Daí a Maraponga aqui me atormentando. Pronto. Acho que agora parou a Araponga. Scheiße. Chatse, precisava de um fone aqui. Que eu acho que. Não sei o que tá acontecendo, ele tá dando. Seu fone? Acho. Não tem problema. Deixa eu ver. Permitir. Peraí, agora resolveu. Aí. Muita calma. Ah, agora foi. Tá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que agora parou a Araponga. Estão me ouvindo? É que acho que. Porque eu fico com dois computadores ligados. Eu fico um em que eu vou fazendo a aula e um outro do lado em que eu vou acompanhando a aula para ver o que vocês estão vendo. Porque senão eu não consigo ver o que vocês estão vendo. É um negócio meio de doido, né? O pessoalzinho tá entrando aqui. Vocês já chegaram a fazer alguma aula nessa plataforma? Então tá tranquilo. Então o pessoal já tá manjando como é que funciona o esquema, né? Então posso ficar bem tranquilo com relação a isso. Temos ainda alguns minutinhos aí até começar de vez. O povo tá entrando aos poucos, né? Eu mandei o convite para todo mundo, né? Agora não sei se tá todo mundo conseguindo entrar por aquele link, se alguém tá tendo dificuldade, o que tá acontecendo. Mas aparentemente tá dando certo. O pessoal tá entrando aí, tá chegando na aula. Ou seja, não tá nada diferente daquilo que é o presencial, né? O povo chegando atrasado, o povo sem pressa. A diferença é que o pessoal conversa, mas não faz tanto barulho agora, né? Porque conversa pelo chat do lado aí, então acaba não atrapalhando em nada a aula, né? Então, eu acho que gostei desse esquema. Acho que quando eu voltar ao presencial, eu vou dar um jeito de fazer vocês ficarem em uma sala e eu fico em outra fazendo desse jeito. Por que é minha cara fazer isso? Né? O mais legal é que o povo tem vergonha de ligar a câmera, né? Mas pode ficar à vontade, suada, ninguém vai sentir seu cheiro. Eu, entendi. Desculpa, não deu pra eu fazer a barba hoje, porque ela tá curta ainda.
Se eu fizer, vai acabar machucando. Exato. Perfeito. Bom, o povo tá entrando aí, conforme o pessoal vai entrando, daí eles vão meio que se inteirando do que está acontecendo, né? Eu coloquei para vocês lá na plataforma duas aulas, né? Vocês estão lembrados delas? Então, aumentou agora mais duas, tá? A hora que vocês entrarem na plataforma agora, vocês vão ver, cadê? Tá aparecendo para vocês. Bom, vocês acabam vendo isso aqui, né? Que é uma unidade. Mas o que vai aparecer para vocês agora é aqui, ó. Você vai ter essa unidade que já estava e essa outra que já estava. E aí vai aparecer mais duas. Essa atividades e forças musculares em relação força-velocidade. E por que vai aparecer mais duas unidades aí? Eu estava, na verdade, não participei de uma reunião, na verdade o Massari mandou um e-mail para a gente e provavelmente nós não voltaremos ainda no dia 6. Pode ser que a suspensão, não pode ser, não, a suspensão das aulas ela vai continuar ainda por mais algumas semanas. A minha expectativa, eu acho que a gente volte só depois do feriado de Tiradentes, né? Ou seja, nós temos aí então, tirando hoje, mais 2 semanas aí, né? Semana que vem, semaninha de Páscoa, sexta-feira, feriado. Depois temos uma semana cheia que vai de 13 a 17. Daí 20 e 21 é emenda de feriado, então provavelmente o presencial retorne lá pelo dia 22. Mas isso é extraoficial, não estou afirmando nada. Nem eles sabem direito ainda como é que vai ser, né? A recomendação que a gente teve foi de permanecer com as aulas, com as lives e reforçar um pouquinho mais a base EAD da Saga com mais 2 unidades de aprendizagem. Então eu procurei verificar dentro das unidades de aprendizagem o que estava relacionado com o nosso curso, o que estava relacionado com as nossas aulas, né? Deixa eu permitir aqui o Aleph também, né? Então, com isso, a gente vai ter aí mais 2 unidades aí que foram incorporadas por mim hoje, e os outros professores no decorrer da semana vão incorporando nas disciplinas deles também, para vocês desenvolverem. Eu creio que os outros professores já devem ter comentado isso, mas é sempre bom reforçar. A unidade de aprendizagem, ela serve como se fosse um exercício de aula. Então, não é para vocês ficarem estressados, vocês ficarem nervosos com acertos, com erros, se vai prejudicar na minha nota, se não vai prejudicar na minha nota. O importante é que vocês façam a unidade de aprendizagem. Essa unidade de aprendizagem ela vai ser cobrada em uma avaliação. Se essa avaliação vai ser presencial ou à distância, ou EAD também, nós não sabemos ainda, mas independente de ser presencial ou EAD, essa avaliação vai contar com os conteúdos que a gente desenvolveu em sala. Na verdade, com vocês nem tanto, porque a gente chegou já a fazer uma prova, né? Mas principalmente dessas lives que a gente tem feito, né? Essa é a primeira que eu estou fazendo com vocês, mas dos conteúdos da plataforma Saga também. Então é importante entrarem lá, fazerem os exercícios, fazerem os desafios. Muita calma, doutor Enio, já falo. Então, o que eu fiz hoje, por exemplo, eu entrei na plataforma lá da primeira unidade que fala lá da relação de aptidão física e saúde, né? Aquela que estava mostrando agora há pouco o link. E aí, entrei errado aqui. E aí, o que eu fiz? Eu dei uma olhada nos desafios, nas respostas que vocês deram para os desafios, né? Dentro dessa unidade. E dei uma olhada também nos exercícios, né? E aí o que eu acabei fazendo? Na parte do desafio, todo mundo que se propôs a fazer o desafio não era difícil, né? Para ser bem sincero. Mas todos aqueles que se propuseram a fazer o desafio conseguiram desenvolver uma linha de raciocínio que a gente considera assim dentro daquilo que era esperado para um padrão de resposta, né? Um ou outro que acabou fazendo alguma coisa diferente, mas que dentro dessa diferença que ele acabou apresentando, eu coloco
nos comentários depois para essa pessoa ler ali o que ficou faltando, ou o que ela podia ter complementado também. Com relação aos exercícios, o que eu observei nos exercícios? Teve muita gente que acertou todas as cinco questões, né? Teve muita gente que acertou 80%, ou seja, errou uma alternativa só. Alguns erraram duas, o que dá 60% de aproveitamento de acertos. Mas teve um pessoalzinho que errou mais de 60%. Daí esse pessoal que errou mais de 60%, o que eu fiz? Eu zerei. Eu peguei e apaguei todas as respostas para que essa pessoa tenha a condição de entrar de novo com mais calma, ler de novo o conteúdo, ver as anotações que ele tem no caderno para conseguir tentar responder os testes de novo de maneira que consiga acertar mais, né? E assim aprender. Então é importante a pessoa ver o que ela errou, eu zero, né? Na verdade já zerei, ela não vai ver mais o que ela errou. Mas que ela procure mais uma vez dar uma olhada nas respostas. Então, por exemplo, a questão 2 foi a questão que teve a maior quantidade de erros. E assim, o que acaba sendo interessante na questão 2? O pessoal, a maioria marcou a letra A, que errou. Mas é porque não teve tranquilidade, calma, paciência para ler de novo a pergunta e daí ir nas alternativas. Porque na hora que a questão está falando de performance e aptidão física, ela pergunta dos objetivos da aptidão relacionada à saúde. E a alternativa A, ela está muito mais voltada para performance do que a aptidão relacionada à saúde. Lembra que a gente classificava a aptidão física relacionada à saúde e relacionada a rendimento? A alternativa A está muito mais próxima do que é a aptidão física relacionada à performance, ao rendimento físico, do que relacionada à saúde. Aí você vai descendo, você vai ver que lá a alternativa D, ela apresenta um enunciado muito mais próximo do que seria a aptidão física voltada à saúde realmente, que é demonstrar e desenvolver traços e capacidades associados ao baixo desenvolvimento de distúrbios orgânicos. O que é um distúrbio orgânico? É uma patologia relacionada ao estado relativo de bem-estar. Então é aí que você vai ter essa aptidão relacionada à saúde, certo? A alternativa A, ela está muito mais voltada para a performance realmente, beleza? Então, voltem lá com calma, aqueles que eu acabei zerando os exercícios, para que tente mais uma vez para ver se consegue desenvolver melhor. E daí, na hora que desenvolver melhor, se eu ver que a pessoa errou de novo mais do que 60%, eu zero de novo e mando e-mail para a pessoa. Vai lá, vai tentando. Ela tem aí quantas alternativas? A, B, C, D e E. Ela vai tentando aí de 5 em 5 até que chega uma hora que ela acerta, né? Eu acho que uma hora tem que dar certo, uma hora tem que dar certo, né? O Enio queria falar alguma coisa? Fale, Enio. Rápido. Então, não. Eu estou dizendo o seguinte: a hora que você responde as questões e nas respostas você teve de 5 questões, você errou 4, por exemplo, eu consigo zerar o seu teste e você pode voltar e tentar fazer ele de novo. As alternativas não sou eu que monto, as alternativas já estão prontas. O que às vezes pode ser que aconteça é uma questão ou outra apresentar um erro, mas daí quando apresenta um erro, o que acontece? A gente entra em contato com a plataforma e apresenta, a questão tal está errada, por causa desses motivos, A, B, C e D, né? O que eu vi até agora nas aulas que eu coloquei, não teve nenhuma com erro até agora, né? Que... Ah, fechou. Sei. Falou.
O Michael vai falar? Não? Fale agora ou cale-se para sempre. Boa noite, Michael. Eita porra. Eu. Fale, Maria. Já enviei para ele. Nada. Sim. Sim. Aham. Então. Então, mas. Uhum. Uhum. Ah, Uhum. Ah, mas isso vai acontecer, não vai ser tão difícil assim. O que acaba acontecendo? Você vai encontrar muitas vezes diferentes referenciais teóricos. Então, a forma como um professor trabalha, ele tem alguns referenciais teóricos que ele usa. A forma que a plataforma é feita, provavelmente pode ser que os professores que elaboraram ela, eles tiveram outros referenciais teóricos, mas muitas coisas elas se convergem, elas vão meio que ser coincidentes, mudando-se apenas a nomenclatura, né? A forma técnica de se dizer, aeróbico e aeróbio, é a mesma coisa, né? Se você escrever numa prova aeróbico ou aeróbio, os dois estão certos, os dois falam a respeito do mesmo sistema energético. Nos meus slides você vai ver algumas coisas escrito aeróbico, em outros slides você vai ver escrito aeróbio, eu prefiro falar aeróbio, então, quanto a isso, não. A questão é, se houver erro mesmo de metodologia, erro no desenvolvimento da questão, do conteúdo, e isso tiver erro, o que acontece? O professor ele encaminha a reclamação para a plataforma e aí eles fazem a correção, né? Daí eles fazem a correção para que isso não aconteça, mas é difícil você ter erro mesmo relacionado a conteúdo, né? O que vai mudar é aquilo que eu falei, referencial teórico. Eu procurei, na medida do possível, na escolha das aulas, fazer com que elas fossem o mais próximo possível daquilo que eu utilizo como referencial e daquilo que eu falo em aula, senão vai ficar muito doido o negócio, né? Então é mais ou menos por aí, certo? Então, dando continuidade, vocês viram que tem lá então mais 2 unidades, é importante vocês darem uma fuçada lá, bonitinho, mas o propósito nosso, na verdade, é continuar aquilo que a gente começou a fazer lá em sala de aula, né? E assim, eu lembro que quando eu comentei com vocês em sala de aula que a gente ia começar a falar sobre força, e eu acho que a gente até chegou a falar um pouco a respeito de força, chegamos até a definir força, se eu não me engano, mas como faz tanto tempo, né, é sempre bom dar uma relembrada, e assim, a capacidade física força, lembrando que a gente está falando das capacidades físicas condicionantes, e a primeira capacidade física condicionante que a gente trabalhou foi a resistência. Muitas vezes o pessoal tem dificuldade em resistência porque é uma capacidade física que ninguém enxerga, né? Ninguém enxerga o que é a resistência, porque
ela está muito relacionada com sistema energético, sistema aeróbio, sistema anaeróbio, ATP-CP, glicólise anaeróbia, a fosforilação oxidativa, ou seja, o metabolismo total da molécula de glicose, metabolismo de proteína, de gordura. Toda essa parte de respiração celular, eu lembro que eu comentei e falei que isso vai ser problema de vocês com o Otávio, se já que já não foi o problema de vocês com o Otávio. Né? Como é que funciona o metabolismo total da molécula de glicose, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, lá, cadeia transportadora de elétrons. Então, o intuito não era nosso, era trabalhar tão aprofundadamente na parte fisiológica da resistência, mas fazer com que vocês compreendessem a resistência, entendessem como ela acaba se manifestando em diferentes práticas esportivas, porque vai chegar um determinado momento em que vocês vão ter que desenvolver a resistência do seu aluno de acordo com aquilo que ele objetiva. E aí você precisa saber qual metabolismo energético você vai ter que priorizar no desenvolvimento das práticas das atividades. Né? E quando a gente entra em força, a força ela acaba chamando muito mais a atenção das pessoas. Por quê? Porque força é uma capacidade física condicionante que você vê ela acontecer. Você vê ela se manifestando, você percebe o seu músculo ganhando definição quando você está ganhando força, né? Eu acho que não só a capacidade física ela acaba gerando tanta curiosidade, como, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês agora em rápidos segundos, quem for rápido dá print de tela, que é a força do professor Fábio Gianola. O professor Fábio Gianola, que adora zoar comigo, olha, por destino, essa foto caiu para os professores, mostrando todo o desenvolvimento da força muscular na época que ele estava começando o trabalho de fisiculturismo dele, né? Ele estava pensando em se tornar um fisiculturista. Você pode ver que ele tomava ainda Coca-Cola, ele tomava um vinho, né? Então, mas não falem de onde que veio, né? Então, o que a gente vai compreender um pouco da força, e eu gosto sempre de começar definindo as capacidades físicas. A gente definiu a resistência e a gente não vai fazer diferente com a força. A gente acaba definindo força, então, como também sendo uma capacidade neuromuscular. Por que ela vai ser uma capacidade neuromuscular? Porque ela vai depender de um estímulo primário que vai partir do sistema nervoso, chegando na placa motora, lá no músculo, para que ocorra a contração, certo? Então, por isso que a gente vai ter a resistência, a força, todas essas capacidades físicas condicionantes sendo definidas como capacidades neuromusculares. Por quê? Porque primeiro precisa de um estímulo, você precisa pensar o que você vai fazer, para depois ocorrer o movimento. Não tem como. Por mais que você fale, o movimento sai sem pensar. Não chegou algum momento da sua vida que você fez ele, que ele ficou tão automatizado que a quantidade de estímulo que você precisa para que ele ocorra acaba sendo tão pequena e imperceptível que muitas vezes você não associa a essa capacidade que o nosso cérebro tem de estimular as cadeias musculares que são responsáveis pela realização desse movimento. Você quer ver um exemplo bem claro disso? O próprio andar. Se a gente pegar aqui na sala, vocês precisam pensar para andar. Qual é o movimento que vocês precisam fazer para andar? Se você for analisar, vocês andam quase que de uma maneira natural e instintiva, certo? Os músculos vão contraindo, vão relaxando e você vai colocando um pé após o outro e você vai se deslocando de um ponto A até um ponto B sem ter que exercer uma grande força mental para conseguir fazer com que haja essa contração muscular que permita vocês andarem. Só que a hora que você pega algum outro movimento mais complexo que você nunca realizou na sua vida, que você vai realizar pela primeira vez, aí você vai ver que vai haver um desgaste maior e uma necessidade de estimulação maior para que ocorra aquela contração muscular. Se você observar, por exemplo, os exercícios de musculação, e eu gosto sempre de falar por que o primeiro treino de musculação ele é chamado treino de adaptação, ou treino adaptativo. Por que ele vai ter essa nomenclatura? Por que ele vai ser chamado assim? Porque nada é uma adaptação. Você está fazendo com que haja uma adaptação do seu corpo para
diferentes movimentos para o qual ele até então não estava acostumado a fazer, e ainda mais com o aumento na carga. Por mais leve que ela seja, é uma carga que está sendo acrescida em cima de uma estrutura que até então não estava acostumada com aquilo. Então a gente vai perceber que essa força vai depender desse estímulo primário, que parte do sistema nervoso central vai chegar lá na placa motora do músculo, ou seja, esse estímulo nervoso, esse estímulo elétrico vai chegar na musculatura, vai ser convertido em estímulo químico, e com isso você vai ter esse estímulo químico promovendo a liberação de energia suficiente para que ocorra a contração. De modo que, para existir força, você tem que ter contração de tecido muscular. Na superação, e a gente pode colocar uma palavrinha a mais aqui, na nossa definição, que aí ele fala que a força, a capacidade muscular, que depende essencialmente da contratibilidade do tecido muscular. Na superação é uma resistência interna e externa. Mas muitas vezes você não está superando uma resistência interna ou externa. Na verdade, às vezes você está somente sustentando ela. Ou seja, então você vai ter que essa força, ela atua não só na superação, mas muitas vezes na sustentação a uma resistência interna ou externa. A gente já vai ver o que seria essa sustentação e não superação a uma resistência. Uma coisa que eu gosto de enfatizar e fazer com que vocês fiquem atentos é que quando a gente fala em resistência aqui, nós não estamos falando de resistência física, nós estamos falando em resistência material, certo? Essa resistência aqui ela pode ser desde um peso ou até mesmo a resistência que as próprias estruturas orgânicas são capazes de suportar ou de sustentar durante os movimentos, certo? Então, aqui não é a resistência à capacidade física. Aqui seria, sim, realmente aquilo que a gente chama de o ato de resistir, de sustentar. Beleza? Então, a gente vai ver que a força, ela acaba sendo importante para tudo, né? Qualquer coisa que você vá realizar vai depender da capacidade física força. Até para você ficar parado em pé, você vai depender da força. E por que para você ficar parado em pé, você depende da força? Porque para você ficar em pé, você tem que conseguir superar a força da gravidade. Ou seja, a hora que você está em pé, você vai ter uma força contrária empurrando o seu corpo para o chão. E para você conseguir permanecer em pé, você tem que superar essa força da gravidade, certo? Além da força da gravidade, você vai usar força para acelerar, para trocar de direção, para lançar, para se opor a um objeto, para caminhar, para correr, para nadar, até para ficar em casa hoje em dia está precisando de força, não tem como negar isso. E como é que essa força ela vai se manifestar, certo? Essa força ela vai se manifestar por meio da contração muscular, certo? E a contração muscular, quais são os tipos de contração muscular que a gente encontra? Né? Alguém sabe me dizer aí quais são os tipos de contração muscular que a gente encontra? Fala, escreve no chat, manda um sinal de fumaça, faz qualquer negócio. Você vai ter a contração muscular acontecendo dentro de uma ação concêntrica, certo? Ou em uma ação concêntrica, ou na sustentação alguma coisa, que é uma ação isométrica, né? Se a gente olhar aqui, esse braço aqui que é mostrado para vocês, você vê que há um halter na ponta, certo? E esse halter na ponta aqui, ele é o quê? É uma resistência, certo? Então, o que esse halter está fazendo? Ele está empurrando o braço para baixo. Mas, por outro lado, o que você está vendo também? Que a musculatura aqui, ela está servindo para quê? Para que essa resistência não vença, né? E o peso vá para o chão. Na verdade, ela está atuando de maneira a sustentar esse peso imóvel. Ou seja, numa ação isométrica,
você vai ter uma contração leve que faz com que haja a sustentação de uma resistência. Você não tem movimento. Você não vai ter nem contração, nem distensão. Você vai ter um tônus que sustenta essa resistência, certo? Por outro lado, a hora que você tem uma aproximação, certo? Do peso em si a um outro segmento do músculo aqui, ou seja, você vai ter o encurtamento desse músculo, o que a gente vai observar? A gente vai perceber que vai ocorrer uma contração, e uma contração concêntrica. Por que essa contração vai ser chamada de concêntrica? Porque você vai ter esse encurtamento que promove um movimento, de modo que a força ela vai ser o quê? Ela vai ser maior que a resistência. Aqui, na isometria, qual que vai ser essa relação de força e resistência? Ela vai ser igual. Então, se na isometria a força é igual à resistência e não há movimento, na concêntrica, o que vai acontecer? A força ela sempre vai ser maior do que a resistência. E com isso você vai ter esse encurtamento que promove o movimento, fazendo com que essa resistência seja movimentada, certo? Mas na hora que eu faço a contração, eu não vou ficar eternamente segurando esse peso próximo do ombro, na verdade. Vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer a parte de distensão. A gente vai ter uma musculatura aqui que vai relaxar em relação a uma outra musculatura que vai encurtar, certo? A gente vai ter um encurtamento aqui dessa outra musculatura. Então, o que vai acontecer numa ação em que a resistência ela acaba sendo superior à força que é necessária para sustentar ela? A gente vai ter uma ação excêntrica. Então, a gente vai ter sempre, quando está tendo um movimento, o quê? Ações concêntricas e excêntricas, certo? Se eu estou sustentando alguma coisa, eu estou fazendo com que ocorra uma isometria. Se a ação é concêntrica, a força é maior do que a resistência. Se a ação é excêntrica, a resistência vai ser maior do que a força. Se há uma igualdade entre força e resistência, a gente tem uma ação isométrica. Tranquilo até aí? Isso aí é fácil, bem sossegadinho. É aquilo que eu falo, fica fácil para vocês porque vocês veem isso acontecendo. Fale, doutor Enio. Não, a gente já entrou em força. Então, aquilo que a gente falou de resistência, acabou. A gente matou aquilo lá. Aquilo lá. Fechou. Aí tá começando outra aula agora. Tá dando sequência no conteúdo. A gente começou força, né? Então, quando eu falo aqui de resistência, eu estou falando de carga, certo? No conteúdo anterior, quando eu falava de resistência, eu falava de capacidade física. Então, quando eu tô falando a respeito, por exemplo, de um chute no futebol, beleza? Você vai ter um movimento e você vai ter um golpe que é dado numa bola. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente põe uma bola de borracha, a gente põe uma bola de futebol e a gente põe uma bola de medicine ball de 20 quilos. Essas 3 bolas você vai chutar. Se a gente pegar a força que você vai realizar para chutar a bola de borracha, a força que você vai ter que realizar para chutar a bola de futebol e a força que você vai ter para chutar a bola de medicine ball de 20 quilos, em qual dessas 3 você vai precisar de mais força? Exatamente. Por quê? Porque a de 20 quilos ela apresenta um peso maior que vai promover uma resistência maior para você fazer com que ela se ponha em movimento.
Se você pegar a mesma força que você pôs na bola de 20 quilos e pôr na bola de borracha, você vai ver que a bolinha de borracha vai sumir. Porque a resistência que a bolinha de borracha promove, ela é muito pequena, certo? Agora, se eu falar para você segurar com a mão essas 3 bolas de modo que ela fique na altura da sua linha de ombros, com você mantendo o seu braço estendido, você vai ver que a quantidade de força que você vai ter que fazer para manter o seu braço estendido sustentando a bola de 20 quilos vai ser muito maior também do que a bolinha de borracha. Ou seja, para você manter uma força isométrica com 20 quilos na sua mão, você vai ter que fazer muito mais força do que se você for segurar uma bolinha de borracha que é bem mais leve. Entendeu? Capite? Não, não entendi. Oi, oi, Enio. Fique tranquilo com isso, porque a aula está sendo gravada. Então, eu terminando de gravar a aula, eu coloco ela no YouTube e eu coloco o link do YouTube na base da Saga. Então, se você entra na base da Saga, tem essa aula gravada aí, você pode voltar várias vezes daí. Beleza? Não, tranquilo, não é atrapalho nenhum. Então, vamos lá. Voltando aqui então, o que a gente vai perceber? Toda vez que existe uma ação concêntrica, você vai ter uma ação dinâmica, você vai ter um movimento. E isso vai resultar na diminuição do comprimento do músculo. Toda vez que você tem uma ação excêntrica, você vai ter o inverso. Você também vai ter a realização de um movimento, só que o comprimento do músculo, que na concêntrica diminui, na excêntrica ela aumenta. A hora que você vai para a isométrica, você não vai ter uma ação dinâmica, na verdade, você vai ter uma ação estática, né? Pode até parecer uma coisa contrária, mas você vai ter uma leve contração, o comprimento do músculo ele não vai se alterar de maneira considerável, mas ele tem que ter um tônus diferenciado para conseguir sustentar essa isometria, beleza? Então, até então, o que a gente viu? Como que ocorre a contração muscular? Como que essa contração muscular vai se manifestar, certo? Mas a hora que a gente vê a contração muscular ocorrendo, ela ocorre principalmente para executar ações e ações mais variadas possíveis. E dentro dessas mais variadas ações que ocorrem a partir da contração muscular, a gente consegue classificar a força. Nesse slide aqui aparece manifestação da força. E muitas vezes essa palavra manifestação da força faz com que vocês confundam com as contrações, com o movimento dinâmico e estático. Na verdade, aqui a gente pode colocar como classificação da força. Não tenho como escrever isso agora, mas vocês podem colocar na anotação de vocês a classificação da capacidade física condicionante força. E a força ela pode ser classificada de 3 maneiras: força máxima, força rápida e resistência de força. Qual que acaba sendo a diferença entre essas 3? Né? Quando a gente pensa em força máxima, o que a gente está pensando? No máximo de força que é necessária para você realizar uma ação ou para você sustentar uma ação, certo? Então, quando eu penso em força máxima, a gente vai ter vários estudos que apontam que não há condições da pessoa promover 100% de contração muscular, certo? O músculo ele nunca é contraído em 100% da sua capacidade, certo? Por que isso acaba não acontecendo? Porque para você conseguir promover 100% de contração, né, de uma estrutura muscular, você precisa de uma situação de muito estresse para fazer com que esse músculo realmente contraia da forma como se espera, próximo a 100% do que ele é capaz de fazer. A gente sempre fica um pouquinho não, a gente fica sempre bem abaixo do que seria o 100%, né?
Então, quando a gente pensa em força máxima, o que vem na nossa mente força máxima? O famoso 1 RM. Então, a força máxima nossa, ela acaba se manifestando aonde? Quando você tem condições de fazer 1 RM. E esse 1 RM, se você for ver, ele acaba sendo um tanto quanto difícil de você conseguir alcançar ele, porque demanda, é um teste, né? E é um teste que leva um tempo considerável até você conseguir encontrar a variável que representa esse 1 RM. Então, você coloca o peso lá, a pessoa faz uma repetição, daí você pergunta para ela, e aí, dá mais uma? Ela fala, dá. Aí você aumenta a carga, dá um tempo para ela descansa, ela faz de novo. E aí vai indo até que chega uma hora que ela faz uma repetição e na sequência, quando aumenta a carga, ela não consegue mais fazer. Ou seja, aquilo acaba sendo o 1 RM dele, né? 1 RM dela. Então, quando a gente pensa nessa força máxima, a maneira mais clara de a gente entender ela seria a força capaz de ser realizada de uma vez só, em seu máximo. Para você conseguir repetir ela de novo, você teria que ter um tempo para se recuperar. Um exemplo bem claro disso, você pega aqueles atletas de levantamento de peso olímpico. O cara levanta lá aquele absurdo de peso, 200 quilos de cada lado, para tentar ganhar uma competição, e aos poucos esse peso vai aumentando até que chega uma hora que ninguém mais consegue levantar nada, né? Agora imagine uma seguinte situação, a final, é a última chance do cara, o cara levanta o peso, consegue ficar o tempo sustentado lá bonitinho, só que daí um árbitro vira para ele e fala, puta cara, teve um erro aqui, a gente não conseguiu anotar a sua performance, tem como você repetir? Ele vai falar, pode até ser que tenha, mas vai demorar um tempo agora, porque eu tenho que me recuperar. Daí você fala, pô, mas ele fez um movimento só. Tá, mas ele fez um movimento máximo dele. Então, essa força máxima aí, você não vai encontrar ela acontecendo de uma maneira muito comum, assim, nas práticas nossas, no nosso dia a dia, a não ser que seja uma avaliação mesmo. E nos exemplos que acabam surgindo aqui, você vai ter força de impacto, força de tração, a força de empurra. Então, o que seria uma força de impacto? A força que é realizada em um golpe, por exemplo, naqueles sacos de areia que existem nas academias de lutas, né? A força de tração e força de empurra, ela já acaba sendo mais comum dentro da academia de musculação em determinados aparelhos. Você vai ter, por exemplo, a polia alta, em que você vai ter uma força de tração, porque você vai estar tracionando, fazendo um movimento para que ocorra um movimento de levantamento de determinada carga, onde você vai ter essa carga ligada em algumas roldanas. A mesma coisa vai acontecer na força de empurra, que é bem comum, por exemplo, no leg press, em que você vai ter que fazer a força com os pés empurrando uma estrutura que daí vai movimentar determinada carga. Quando a gente pensa daí e a gente vai para a força máxima estática, aí seria o quê? A força de manutenção, a força de sustentação, ou seja, aquela ação isométrica que vai existir, por exemplo, na hora que você tem na força de pressão a necessidade de abrir um vidro de palmito. Quem nunca teve essa situação de tentar abrir um vidro de palmito e não conseguir abrir o maldito vidro de palmito, né? Você vai lá e aperta, 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 aperta o negócio, faz força, faz força, faz força e não mexe a tampa de lado nenhum até que chega uma pessoa iluminada com uma faquinha do lado da tampa, vai lá, faz um furinho ou alguma coisa, entra o ar e aí abre com a maior facilidade. Teve que fazer o mínimo de força possível, né? E a gente estava se matando tentando abrir aquela tampa de palmito. Ou na força de tração, por exemplo, quando você tem aquelas brincadeiras de cabo de guerra em que há uma igualdade de forças entre os dois grupos. Então está um grupo tracionando de um lado, um outro grupo tracionando do outro e está tendo uma igualdade de forças ali em que essa tração não está vencendo nem para um lado nem para o outro. Ou mesmo a força de manutenção, que seria essa força de sustentação, né? Aquele exemplo de você sustentar um peso com uma mão sem que ele se movimente, certo? Então, esses acabam sendo alguns exemplos de força máxima. Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa ou está de boa?
Não, não, não. O atleta do levantamento de peso olímpico ele vai ter ali um conjunto de ações dinâmicas acontecendo. Porque se você imaginar, o peso está no chão, na verdade. Então, no primeiro momento, ele está tracionando esse peso até ele chegar na altura do peito. Depois ele faz um novo movimento, só que esse movimento novo ele não é de tração daí, ele é de empurra. Que a hora ele tem que empurrar até ele ficar acima da cabeça dele. E ali ele tem que fazer o quê? Uma ação estática, que é essa força de manutenção por um período X de tempo, que é o obrigatório por regra, certo? Até que o árbitro fala que tá ok, aí ele solta aquele peso. Você nunca vai ver um cara do levantamento de peso olímpico fazer esse movimento lá em cima, o cara falar, pô, valeu, eu falei assim, oh, então, pô, deixa eu pôr no chão. Né? Não, ele solta da onde tiver, acertando ou não o movimento, né? E sai de baixo. Né? Você vai ter nesse tipo de prova, por exemplo, uma quantidade muito grande de lesões, por exemplo, tanto em membros inferiores quanto em membros superiores, quando ele faz essa força de tração, essa força de empurra ou a tentativa de manutenção, sustentação desse peso sobre a cabeça e a estrutura óssea, principalmente, ela já está danificada e o osso se quebra. Né? Ou o ligamento arrebenta, a articulação, então para esses caras aí é uma coisa de doido que esse povo faz. Beleza? Mais alguém? Não? Eu. Na corrida, qual é a força que você vai ter que fazer? E a gente vai entrar nessa força agora, que é a questão da força rápida e da resistência de força. O que você vai encontrar, por exemplo, na corrida? Se a gente pegar o exemplo dos 100 metros rasos, né? Os 100 metros rasos, ele acaba sendo um exemplo de força rápida, porque ele vai ter que ter uma velocidade e uma força, né? Uma velocidade de ação e reação na hora que ele ouve o tiro, e uma força para ele empurrar os blocos de apoio para ele se projetar no ar e em direção à pista. E a partir do momento que ele começa a correr na pista, ele vai ter que ter essa força para conseguir fazer com que o corpo dele entre na postura ideal para a realização da corrida nos 100 metros rasos, que é uma corrida em sprint praticamente, certo? De modo que ele vai tentar atingir uma velocidade máxima e sustentar essa velocidade máxima até o final dela. Então você vai ver dentro da corrida dos 100 metros, por exemplo, o surgimento, na verdade, é a manifestação de duas forças aí. A força de sprint e a resistência de força de sprint. Que não é só correr, mas você conseguir sustentar aquela corrida naquela intensidade de maneira que você não perca a capacidade de contração do músculo. Você vai ver que esse exemplo da corrida ele vai voltando sempre em todas as capacidades físicas. A hora que a gente for falar de velocidade, por exemplo, a gente vai voltar na história dos 100 metros rasos também, porque ele vai ter que ter não só a velocidade de ação e reação, mas também uma capacidade de realização de força e resistência de força, mas também de velocidade de contração de músculo, para que ele consiga correr o mais rápido possível os 100 metros. Então a gente vai ver essa força rápida e essa resistência de força quase que acontecendo de maneira simultânea. Você vai ter lá força de salto, força de chute, força de arremesso, força de tração, força de golpes, força de impacto, todos associados à capacidade de sustentar esses movimentos por um determinado período de tempo. Então, a hora que eu penso na questão da corrida, não adianta só eu ser forte na corrida dos 100 metros. Eu tenho que ser forte e tenho que ter resistência suficiente para sustentar aquela força que eu sou capaz de produzir, né? E essa força tem que ser sustentada por um determinado período de tempo, que, no caso dos 100 metros rasos, acabam sendo segundos. Se nós formos para uma maratona, acaba sendo horas de corrida. Então, é essa relação que vai existir, por exemplo, entre força rápida e resistência de força. Beleza? A hora que a gente pega aqui na sequência, você acaba vendo as definições que vão existir de força máxima,
Então, força máxima, capacidade de efetuar uma contração máxima voluntária, estática ou dinâmica. A força rápida, você conseguir realizar em alta velocidade um movimento com alta frequência. Ou resistência de força, capacidade de realizar uma determinada força, mantê-la ela por um determinado tempo, se opondo à fadiga. Então você vai vendo que aquilo que eu cheguei a falar para vocês logo no começo do semestre, em que você conseguia perceber a predominância das capacidades físicas condicionantes em determinadas práticas, ela começa a ficar mais clara aí, porque você vai ver, por exemplo, resistência e força, mas a predominância que a gente está tentando enfatizar aqui acaba sendo a força, mas ela não consegue se manifestar, ela não consegue ser sustentada sem a resistência, né? Então, isso que acaba sendo importante e interessante de vocês repararem, né? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu? A força de pressão, vamos imaginar o seguinte, você está no leg press, beleza? E aí você coloca lá no leg press, vamos imaginar um peso bem absurdo, 300 quilos, que é o máximo que você consegue fazer a contração, certo? Você faz essa pressão no aparelho leg press, mas você tem que sustentar aquela força ali por 1 minuto. Só depois de 1 minuto você pode voltar ao movimento e relaxar. Você quer ver um outro exemplo de força de pressão, mas aí ele não chega a ser tão claro assim. Quando você faz prancha isométrica, por exemplo, entendeu? Aí você vai ter a força de manutenção. A hora que você está estendido, né, com o apoio dos cotovelos, das mãos e da ponta dos pés só, e você tem que permanecer retinho ali, certo? Você não pode nem levar o quadril, nem abaixar o quadril, você tem que ficar ali naquela postura. E eu falo que a prancha isométrica é o melhor exercício do mundo que existe para você comprovar para o aluno que 1 minuto dura muito, né? E que 1 minuto de recuperação voa. Então, a hora que você fala para o aluno, fica 1 minuto aí em prancha isométrica, daí ele fica lá quase morrendo, parece que está no vibracol. Aí, a hora que deu 1 minuto, você fala para ele, agora descansa 1 minuto, depois faz de novo. O 1 minuto de descanso voa. O 1 minuto de prancha demora uma eternidade, parece que demora uma vida para acabar 1 minuto. Então, a força de manutenção você vai ver na prancha isométrica. A força de tração, a hora que você coloca também um peso grande, por exemplo, na polia alta, e você faz essa tração do peso até a linha do seu ombro, nas costas, e tem que sustentar aquilo. Ou seja, você não está tendo movimento, você está tracionando ali sem que aquele peso exerça um movimento. Ficou mais claro? Na ação dinâmica, é claro que a gente vai ter essa questão do RM, que seria, ele pega, ele puxa, ele traciona, e aí ele volta, e aí ele para, certo? Ou ele faz um movimento de empurra e volta, e para, ele não consegue fazer mais. Ou ele faz um golpe máximo e daí para. Então é essa que vai ser a diferença entre a ação dinâmica, a força máxima dinâmica e a força máxima estática. A minha ideia é para a próxima aula eu enviar para vocês no e-mail de vocês tipo uma tabelinha com alguns exemplos, alguns exercícios. E aí vocês preenchem onde vocês estão vendo força máxima, onde vocês estão vendo força rápida, onde vocês estão vendo resistência de força. E aí vocês preenchem e daí na próxima aula a gente começa pensando nessa tabelinha aí, como é que foi a classificação da força dentro dessas diferentes atividades, né? Eu acho que aí fica bem mais claro. Diga!
Uhum. Sim, sim, mas a hora que você vai no pole dance, que você dá aquela travada na perna, no poste ali, você não faz só esse movimento e fica parado nele, na verdade? Eu não vou lá, abraço o poste lá, fico estendido e ali fico até o final da aula. Eu tenho uma sequência de movimentos que vão acontecer. Então é aí que entra a questão da resistência da força. Eu faço isso, daí eu vou para um lado, daí eu vou para o outro. Eu vou instalar um pole dance aqui na minha sala, faz algumas demonstrações. Eu acho que não, porque essa quarentena aí tá ferrando comigo, né? A gente só come, 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 come. Eu imagino, né? Vai cair a internet. Vai cair a internet, melhor não. Né? Entendeu? Beleza, povo? Ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa da plataforma? A gente vai fazer mais uma aula de força na próxima semana. E assim, o que eu vou procurar fazer na próxima semana, que eu queria fazer essa, mas daí não deu certo. E a gente tem aqui, por exemplo, hoje, nessa turma aqui, o pessoal tanto da manhã quanto da noite no mesmo horário. E eu acho que o mais correto seria se eu conseguisse dividir, na verdade, a sala, né? Então, eu colocaria, por exemplo, o pessoal da manhã fazendo a aula de fundamentos de manhã, no horário da aula da manhã, e o pessoal da noite fazendo a aula da noite de fundamentos, que é o horário que vocês estão tendo aula agora, né? Das 7 até às 8. Eu? Sim, sim, é. Por isso que a aula está sendo gravada, né? É, é, o que eu estou acertando com o Massari ainda é as questões de acesso ao Google Meet, porque tem algumas plataformas de reunião que elas são gratuitas, mas ela tem um certo limite de tempo, um certo limite de participantes também. E esse que eu estou usando agora aqui, que é o Meet do Google, é uma conta corporativa, então a gente tem até 100 pessoas, não tem limite de tempo, então ela acaba sendo muito mais interessante. Então, está vendo lá com o Massari para ele criar mais usuários para essa plataforma. Tá problemas. Hoje eu tive uma dificuldade muito grande para abrir a reunião, porque esse mesmo usuário estava sendo usado por outro professor. Então, isso eu dependo do outro terminar para eu começar, e eu vou terminar agora com vocês e vou começar uma outra de treinamento esportivo com o pessoal do sexto. Então, parece que está com duas ou três agora. Duas ou três agora. Então, a gente está se organizando melhor nisso. Então, tem, por exemplo, eu, Otávio, Du, Rubens, ah, quem mais? Pai, né? Sim, é. Então, cada um acaba usando uma plataforma, mas aí a gente vai entrando num acordo, eu acho que para hoje deu até certo, né? Então, para o próximo encontro nosso, a gente já vai começar a trabalhar essa questão de força, potência muscular e resistência muscular. Já tem lá, então, na parte da área do aluno, as duas aulas novas, né, do componente Fundamentos do Exercício. Eu vou começar dar os feedbacks, então, dos desafios que foram respondidos. Quem não fez o desafio, procura fazer o desafio, procura tentar fazer o desafio, pelo menos. Por que eu digo isso? Vai chegar no momento do semestre que a gente vai dar nota. E a hora da nota é aquele momento em que o aluno começa a chamar Deus e todo mundo para ajudar ele. E aí, nesse momento de chamar Deus e todo mundo, eu pego e falo para ele, tá, cara, vamos ver então como é que foi o seu semestre. Aí, vamos ver como que foi o seu desenvolvimento na plataforma. Aí eu vejo que na plataforma o cara não fez nenhum teste, não fez nenhum desafio, não leu nada, não fez nada na plataforma, e ele quer que eu ajude ele de que jeito, né?
Então, eu sempre falo, me ajuda a te ajudar. Se você me ajuda a te ajudar, fica fácil. Se você não me ajuda, aí fica difícil, né? Aproveitem, quando surgirem dúvidas, manda um e-mail, a gente responde os e-mails rapidinho, como a gente não está podendo sair de casa agora, a gente consegue fazer isso de uma maneira rápida. A aula está gravada, ela não é tão rápida assim para você fazer o upload no YouTube, então provavelmente eu vou conseguir fazer esse upload para vocês assistirem essa aula de novo entre amanhã e sábado. Então, provavelmente já no sábado à tarde ou mais tardar domingo, essa aula já está lá disponibilizada na plataforma do Saga. Você entra lá no seu usuário e conteúdo das aulas e aí você consegue acessar o link do YouTube que vocês conseguem assistir essa aula. Beleza, povo? Adende. Uhum. Faz o seguinte, na próxima semana, então, eu começo a aula, a live, falando da unidade 2, certo? Do desafio da unidade 2 e das questões que eu vejo lá que houve o maior número de erros. E aí eu comento dessas... E, uhum, uhum. Sim, então eu vou mandar para vocês um e-mail com os exercícios lá, na verdade, com atividades em que vocês vão classificar a força de maneira, de qual força está predominando naquela ação, certo? Para vocês fazerem aí na casa de vocês para a próxima semana. E na semana que vem, daí no período da manhã, no horário da turma da manhã, e no período da noite, no horário da turma da noite, eu começo falando a respeito do desafio e dos exercícios da unidade 2. Beleza, povo? Fale, Bert. Boa noite. Tudo bem. Duvide. Não. Tá, tá respondido lá. Tá respondido lá. É. Não, não. Não, não. É nele mesmo. É nele mesmo. Eu tô entrando aqui no que você fez, ó. O que você escreveu lá aparece pra mim aqui. Do jeitinho que você escreveu. Isso. Não, você vai responder na plataforma. Você pode escrever lá no Word, aí você copia tudo ali e cola na plataforma, certo? E os seus testes eu zerei lá para você responder de novo, tá bom? Uhum, uhum, uhum. Eu ia fazer uma brincadeira com você agora, mas como eu tenho que acabar a aula já, tenho que ir para outra, eu vou deixar isso para depois, né? Sim, sim. Eu só fiquei na dúvida que eu não sei quem tá acabado, se é o computador ou o seu marido, mas isso aí você me responde depois. Tá bom, pessoal? Então, eu vou pôr o link lá para vocês. Fica assim, uma boa noite para vocês. Até a próxima semana. Abraço, até mais. Tchau, tchau.